lançar esse filme é também um grito de liberdade, da liberdade feminina, né? De personagens que estão questionando a maternidade, que estão se perguntando se querem ou não ser mães, que são donas do próprio corpo, donas do próprio desejo. Então, acho que ele é um filme que também responde um pouco a isso, a esse conservadorismo todo que a gente viveu no Brasil, né? Parece que tem gente nova se mudando pro prédio. Eu vou lá. Oi? Ai, que susto! Prazer. Isis, prazer. Mari. Oi, eu sou a Lili e hoje eu tenho a honra de estar aqui do lado desses artistas maravilhosos, Júlia Rezende e Túlio Stalin, para a gente falar sobre o filme A Porta ao Lado, que estreia essa semana nos cinemas. É um filme que fala sobre relacionamentos e propõe diversas questões para a gente refletir, questões muito importantes. Eu queria já começar o nosso papo justamente falando sobre isso, sobre essa nossa liberdade de escolha. Né? Eu acho que vocês abordam isso no filme, a nossa liberdade sobre a nossa autonomia sobre as nossas escolhas e também sobre o nosso corpo, né, de determinada forma. E isso a gente pega de uma maneira muito diferente para nós mulheres do que para homem. Eu queria que vocês falassem sobre isso, como que é trazer esse assunto às telas. Acho que o filme é a partir de uma ótica feminina, né? Porque é a minha e sou mulher e estou experienciando o mundo como mulher. Eu acho que ele vem justamente refletir sobre todos esses padrões, assim, que estão meio culturalmente embutidos na nossa forma de viver, na nossa educação, né? Essa ideia da monogamia compulsória. Coisas que a gente vai simplesmente aceitando e vivendo e a gente às vezes não se dá conta que a gente está escolhendo viver desse jeito, né? Que na verdade ninguém nos obrigou a viver desse jeito, mas é que isso está tão naturalizado. E aí eu acho que tem esse encontro de dois casais que vivem o afeto e o amor de formas muito diferentes, né? O casal interpretado pelo Túlio e pela Bárbara é um casal que respeita o desejo do outro, né? A liberdade do outro, enquanto o Rafa e a Mari são um casal que busca controlar o outro, né? Com essa falsa sensação de que você pode... Segurança, né? Essa falsa segurança, né? De que você pode controlar o desejo do outro, de que a gente assinou aqui um acordo que você nunca mais vai ficar afim de ninguém, eu também não. E que a gente sabe que dentro disso tem muita hipocrisia, tem muita mentira. Então acho que o filme ele vem justamente fazer esses casais se espelharem e questionarem os caminhos que eles estão seguindo, sabe? É justamente isso que você coloca um contraponto muito interessante, porque você quebra um certo tabu ao colocar o desejo da mulher. A gente acabou de vir de um carnaval e a gente tem que se preocupar com memes de justificativas como a minha diversão não interfere no meu profissionalismo, sabe, em 2023. Então, e a gente tem muito uma representatividade feminina do sexo feita por diretores homens. Então, eu queria saber como é que foi para o Túlio presenciar esse tipo de olhar, se você já tinha trabalhado, enfim, com outras mulheres diretoras nesse sentido, e como é que foi para você, se você pensa na hora, nas cenas de sexo, de você dar essa divisão, se realmente isso é calculado ou não, você só segue seu instinto, enfim, que você já tem esse olhar mesmo, você já segue essa linha. Eu acho, assim, que, em primeiro lugar, tem um desejo aqui de naturalizar o sexo, de desmistificar esse sexo que foi construído no audiovisual, né? Que muitas vezes são cenas de sexo feitas para produzirem desejo em quem está assistindo. Eu acho que no nosso caso, as cenas de sexo são sempre a partir do ponto de vista das personagens, né? Então a gente tem uma mulher se masturbando. Quantas vezes a gente já viu homens se masturbarem no cinema? E pouquíssimas vezes a gente vê uma mulher numa cena como essa, né? Raras. Assim, pois então eu acho que assim, é muito importante que a gente veja e que a gente naturalize isso, né? Que aquela mulher quer experimentar um vibrador, que aquela mulher quer ter prazer e que ao ter um encontro com um cara por quem ela tá sentindo tesão, ela vai, sabe? Ela vai, né? Porque ela vai. Isso, ela escolhe, ela abre a porta para ele, né? Porque eu acho que tem ali tem essa cena, né, onde você toca a campainha da casa e ela olha e tem aqueles 2 minutos que ela pode pensar e ela entra, né? Então assim, ela toma as rédeas dessa situação, sabe? E eu acho muito importante que a gente veja um sexo comum, né? Que ao mesmo tempo pode ser que a pessoa esteja transando de pijama e meia,
Ou pode ser que ela esteja transando nua, como é na vida, né? E não aquele sexo em que tá todo mundo impecável, maquiado, de sutiã, porque também não pode mostrar, que é um sexo da televisão, né? Que a gente cresceu assistindo, sabe? Cara, essa questão, eu acho que assim, como um ator da contemporaneidade, eu preciso entender e entendo isso e gosto disso, de saber viver essa diferença da narrativa. Agora o protagonismo é contra-hegemônico e que bom. Então, como homem, eu preciso dar suporte para isso e isso me dá a maravilhosa incumbência de viver muito mais a fragilidade, a vulnerabilidade e problematizar de várias maneiras as figuras masculinas do que recorrer à construção daquele macho clássico do cinema, daquele cara que nada abala, daquele cara sempre sedutor, daquele cara, desse macho do cinema, entendeu? Não cabe mais isso hoje, e esse filme foi uma excelente oportunidade para isso, né? E assim, idealizadamente, mas é no dia a dia, entender, assim, saber ouvir, saber se colocar, saber compreender, saber acompanhar esse deslocamento de percepção, de perspectiva. Vocês acham que a gente está conseguindo seguir um caminho, que a gente está preparado para esse tipo de discussão em um mundo, enfim, que a gente ainda tem que se defender na internet de certas coisas que a gente já falou, não vou bater aqui na mesma tecla, mas nesse sentido, você acha que a gente está avançando para caminhar para um cinema com mais filmes, com outras possibilidades, com um outro olhar, com um olhar cada vez mais aberto, para a gente poder pensar junto, porque afinal de contas o cinema é transformador, eu acredito muito nisso. E eu acho que o filme faz isso, porque ele não fecha, ele não impõe nada sobre a monogamia. Ele propõe reflexões. Eu acho que a gente vem tendo uma produção intelectual muito ampla acerca desse assunto, né? Assim, acho que a gente tem várias psicanalistas, pessoas que estão pensando e escrevendo, né? A Regina Navarro Lins, a Miriam Goldenberg, a Esther Perel, que é uma americana maravilhosa, que escreve sobre tudo isso. Então, assim, eu acho que a gente está tendo ferramentas para, inclusive, nomear tudo isso, né? Porque é muito importante nomear as coisas. Acho que nomear é libertador, assim. E eu acho que o cinema, ele precisa também cumprir esse papel de ser um agente de transformação, de provocar reflexão. Eu acho que o filme, ele é perturbador, né? As pessoas saem do cinema talvez até um pouco desconfortáveis, assim, né? Porque você mexe ali num lugar que, por comodismo, as pessoas preferem não mexer, né? Deixa eu viver aqui a minha vida desse jeitinho aqui que tá funcionando, né? Talvez a gente esteja escondendo uma coisa um do outro, mas tá tudo bem, né? E eu acho que o filme vem botar o dedo na ferida e falar assim, cara, é assim que você quer viver? Existe um outro jeito. Mas sem também dizer qual é o jeito melhor ou qual é o jeito certo, né? Acho que cada pessoa e cada encontro vai encontrar o seu rumo, assim. Eu acho que a gente vive um tempo de embates. Eu acho que a gente não pode dosar as coisas que a gente quer dizer e dialogar com o mundo pelo perigo de repente, a sociedade não estar preparada, porque a sociedade é muita coisa, vai ter a camada mais conservadora, vai ter 1000 camadas dentro do que é conservador e é progressista. E, enfim, a gente vai sempre encontrar veículos, maneiras de dizer. E o filme, eu acho ele muito equilibrado nesse sentido, porque ele faz perguntas, né? Ele não dá respostas prontas. Eu acho que é um filme que convida a esse tipo de reflexão de uma maneira primorosa. Acho que lançar esse filme é também um grito de liberdade, da liberdade feminina, né? De personagens que estão questionando a maternidade, que estão se perguntando se querem ou não ser mães, que são donas do próprio corpo, donas do próprio desejo. Então, acho que ele é um filme que também responde um pouco a isso, a esse conservadorismo todo que a gente viveu no Brasil, né? Como a gente aceitar as nossas próprias decisões sem culpa, né? Sem aquela culpa que foi colocada em nós, né? Eu agradeço vocês, eu preciso encerrar agora. Desejo todo sucesso para vocês e parabéns de novo. Muito obrigada pela honra de poder conversar com vocês. Obrigada. Oi. Oi. A gente não pode fazer ou deixar de fazer nada por causa de ninguém. A decisão tem que ser sempre nossa.
E você conseguiu descobrir o que você quer?